Olá, pessoal! Na aula de hoje vamos falar sobre as séries uniformes de pagamento ou recebimentos. Esse é o assunto da nossa unidade 4. Bom, vamos tratar de 3 tipos de série: a série postecipada, a antecipada e a diferida. Vamos expor cada uma delas na forma de fluxo de caixa para entender as diferenças. Uma série postecipada é aquela onde o primeiro pagamento ou recebimento ocorre um período após a data focal 0. Então, temos aqui N pagamentos. O primeiro ocorre um período após a data focal, pagamentos iguais. E o valor futuro, o valor presente, o PV, está na data 0. O valor futuro, ele ocorre junto com a última prestação ou último depósito. Uma série antecipada, a primeira parcela ela é paga na data focal 0. A última ocorre no período N-1. Então, de 0 a N-1 a gente tem N pagamentos ou N recebimentos. E o FV ocorre também na data N. Então, observem que lá na série postecipada, a gente tem o valor futuro, ou FV, junto com o último depósito ou pagamento. Já na série antecipada, o PV está com o primeiro e o FV é após o último. Numa série diferida, o primeiro pagamento ou recebimento ocorre alguns períodos após a data focal. Esse número de períodos pode variar. Nesse exemplo que a gente tem aqui, o primeiro pagamento ocorre 3 meses, caso a gente estivesse considerando o tempo em meses, após a data focal 0. Então, PV junto na data 0. E o FV, se nós transferirmos o PV para a data 2, o nosso FV vai ocorrer na data N, ok? Observem que aqui a gente vai ter N-3, né, pagamentos. Então, vamos aos nossos exemplos, ou exercícios resolvidos. O primeiro deles fala de um Primeiro, um eletrodoméstico vendido em 4 prestações iguais de R$ 550. A taxa de juros do financiamento é de 4,7% ao mês, pede o preço à vista do produto, sabendo que a primeira prestação é paga 1 mês após a compra. Então, aqui a gente tem uma série postecipada. Então, façamos aqui a representação do fluxo de caixa da nossa série de pagamentos. Então, aqui na data focal 0, a gente vai ter o nosso PV, que representa o valor à vista. Aqui, cada uma das saídas, representando aqui a linha no sentido contrário. Então, aqui a gente tem os nossos 4 pagamentos de R$ 550. PV, é isso que a gente vai definir. E aqui os pagamentos de R$ 550. Data 0, 1, 2, 3 e 4, ok? Bom, nós vamos fazer isso direto na calculadora. Nós vamos calcular o valor de PV. Então, temos as seguintes informações. N é 4. PMT, que é o valor das prestações, R$ 550. A taxa de juros do financiamento, 4,7% ao mês. Observem que ela já está em meses, né? Então, tem que sempre estar na mesma unidade de tempo. Caso não esteja, utilizem a fórmula de transformação de taxas efetivas. E nós queremos determinar qual é o PV. Ok? Então, pegue sua calculadora e vamos lá. A HP ela trabalha com as duas formas, né? A renda ou a série antecipada e a postecipada. Você vai identificar as duas pela presença do ícone bag
aqui, ó, begin, né? Que é início ou antecipada em inglês. Como a gente tem uma série postecipada, que é a mais comum, G, end, não temos nada no visor, indica que é uma série postecipada. Para a série antecipada, vai acionar a função gbeg e vai aparecer o begin aqui no visor da calculadora, ok? Então, nossa calculadora está aqui no modo de renda postecipada ou série postecipada. Certifique-se de que você limpou a função financeira. F, fim, limpa os dados das teclas financeiras. Vamos às informações. 4N, 550 CHS PMT, 4,7 é a taxa e puxa o PV. R$ 1.963,94, ok? Então, o PV aqui, ou valor à vista, né, desse eletrodoméstico, vai ser o valor que nós encontramos ali, R$ 1.963,94. Ok? Vamos a outro exemplo. Um automóvel vendido à vista por R$ 30 mil ou em 12 parcelas sem entrada, com a primeira prestação vencendo em 30 dias. A taxa de juros do financiamento é de 1,8% ao mês. Pede para a gente calcular o valor das prestações. Ok. Então, vamos fazer a representação do nosso fluxo de caixa. Então, o valor à vista do automóvel vai ser o nosso PV na data focal 0 e as 12 prestações mensais postecipadas 30 dias após a compra. Então, aqui a gente vai ter a última, todas iguais, né? E é isso que nós vamos calcular, o valor das prestações. Então, 30 mil é o PV, ou valor à vista. Queremos calcular o PMT. Primeiro pagamento ocorre 30 dias após a compra. Ao todo, 12 parcelas. Então, temos as seguintes informações. PV, 30 mil. Número de parcelas, 12. Taxa do financiamento, 1,8% ao mês. As nossas prestações são mensais, então sem problemas. Queremos calcular o PMT. Então, vamos à calculadora. Mais uma vez, limpar a parte financeira. Vamos colocar os dados, 30 mil. CHS, PV, 12, N, 1,8 e puxa PMT. R$ 2.802,06. Esse é o valor da nossa prestação. Então, PMT, R$ 2.802,06. Ok? Vejamos outro exemplo. Uma geladeira vendida à vista por R$ 1.899 ou em 12 vezes iguais, sendo a primeira dada como entrada. A taxa do financiamento é de 2,5% ao mês. Calcule o valor das prestações. Então, vamos fazer a representação do nosso fluxo de caixa. Então, o valor à vista da geladeira entra aqui, na data focal 0. As nossas prestações, a primeira vai ser dada no ato da compra. Então, aqui a gente vai trabalhar com a série antecipada. Não temos o valor das prestações, então é isso que a gente vai calcular. O preço à vista, R$ 1.899. Primeiro pagamento na data focal 0. 12 prestações, então o último pagamento ocorre na data 11. Então, vamos calcular o PMT, que é o valor das prestações. As informações, então, PV,
R$ 1.899. N igual a 12, continua havendo 12 pagamentos, só que o primeiro ocorre na data 0, então o último na data 11. A taxa do financiamento, 2,5. São prestações mensais, a taxa está ao mês, então sem problemas. Queremos calcular o PMT. Observe que é uma série antecipada, então a gente tem que colocar a calculadora no modo Begin. Vamos limpar a calculadora, colocar no modo Begin. Esse processo pode ser feito tanto em qualquer etapa da introdução dos dados, mas é necessário que você acione a função Begin antes de puxar o valor pretendido, que é o PMT. Então, limpamos as teclas financeiras, Ffin, já está na forma Begin, 1.899 CHSPV, 12N, 2,5 é a taxa, puxa o PMT. R$ 180,61. Temos aqui o valor das nossas prestações. Então, aqui as prestações. R$ 180,61. Ok? Vamos a mais um exemplo. Farei 15 depósitos de R$ 100, começando hoje numa caderneta de poupança. Considerando remuneração de 0,78% ao mês, quanto terei daqui a 15 meses? Qual o saldo dessa aplicação na data do último depósito? Então, são duas situações que nós vamos analisar. Então, vamos representar aqui o nosso fluxo de caixa. Então, aqui a nossa linha de tempo, a data de hoje, começa com o depósito hoje, na data 0, ok? E são 15 depósitos. Então, o último depósito ocorre na data 14 e ele quer o FV depois de 15 meses. Então, o nosso FV vai estar na data 15 aqui. Só que ele é no sentido contrário. Então, aqui os nossos depósitos, começando na data 0, o último na data 14, perfazendo um total de 15 depósitos de R$ 100. Vamos calcular o FV, que é o montante na data 15. Então, basta a gente jogar os dados na calculadora. Aí a gente vai saber o saldo, né, daqui a 15 meses, após os 15 depósitos, exatamente um período após o último depósito. Então, os nossos dados. PMT, R$ 100. A taxa, 0,78% ao mês. N igual a 15, apesar de ocorrer na data 14, ainda assim são 15 depósitos. E nós queremos o quê? O FV. Ok? Nossa calculadora já está no modo Begin. Então, vamos limpar aqui os dados financeiros, ok? Então, registrando 100 CHS PMT, o pagamento, 0,78 a taxa, 15 número de prestações, puxa o FV. R$ 1.597,10. Então, o nosso FV, R$ 1.597,10. Qual o saldo dessa aplicação na data do último depósito? Bom, para verificar o saldo dessa aplicação na data do último depósito, o que nós podemos fazer é considerar que fosse uma série postecipada. Com isso, o FV ele ocorre com o último depósito. Então, isso pode ser feito direto na máquina, põe na forma série postecipada, puxa o FV. Esse aqui é o FV na data do último depósito, ok? Porque o que nós fizemos é trazer a data focal um período antes. Então,
esse FV que nós temos, em relação ao nosso fluxo de caixa, está aqui na data focal 14. Como isso não vai fazer diferença nos depósitos, né? Nós não estamos mexendo com PV e sim com FV, então a gente pode fazer simplesmente isso, mudar a forma, né, de bag para end, e aí a gente já tem o valor, ou ainda, essa não é a única forma de fazer, né? Então aqui, vou representar o meu FV na data do último depósito, chamar de FV2. Então, o nosso FV2, R$ 1.584,74. Observem que esse resultado ele pode ser obtido também fazendo a descapitalização desse FV, já que a gente está voltando um período, para a data focal 14. Então, se nós fizermos isso, o resultado vai ser o mesmo. Então, são várias formas de fazer, ok? Fiquem atentos e lembrem sempre de usar aquela que você tem mais facilidade. Vejamos então um outro exemplo. Quanto devo depositar mensalmente a partir de hoje para obter R$ 1.900 daqui a 10 meses, se a taxa de remuneração do capital é de 1,2% ao mês, considerando primeiro 10 depósitos e depois 11 depósitos. A diferença que nós vamos ter aqui é em qual data focal vai estar o nosso FV. Então, vamos lá para o nosso fluxo de caixa. Vamos considerar primeiro 10 depósitos. Então, considerando 10 depósitos, nós teremos o primeiro depósito, ocorre na data focal 0, hoje. E o último vai ocorrer na data 9. Então, aqui a gente não conhece o PMT. Nós queremos o FV na data 10, que seria um período após o último depósito, já que o primeiro ocorre hoje. Data 0, 9, 10 depósitos. Aqui é a data 10. E aqui a gente vai ter o FV, ou saldo da aplicação, após os 10 depósitos, ok? Porque ele quer saber o saldo daqui a 10 meses. Aliás, ele quer um FV de R$ 1.900, foi isso que foi pedido. Então, a gente vai calcular o PMT para conseguir isso. Então, as nossas informações são N10, a nossa taxa 1,2% ao mês, o nosso FV, R$ 1.900, e nós precisamos encontrar o PMT. Então, vamos lá. Observem que é uma série antecipada. Então, modo Begin. Limpando os dados financeiros, FFIN. Então, vamos lá os dados. 10N, 1.2I, 1.900 CHS, FV, puxa PMT. Então, o valor dos depósitos nessas condições deve ser de R$ 177,83. Então, R$ 177,83. E se nós considerarmos, então, 11 depósitos? Considerando 11 depósitos, o que vai mudar? Nós teremos um depósito a mais na data 10, em relação ao primeiro exemplo. Então, agora a gente vai para 11 depósitos. Ok. Então, vão ocorrer 11 depósitos. Observe que agora o FV ele ocorre junto com o último depósito. Então, é como se a gente estivesse antecipando a data focal aqui para um período anterior. Então, para que a gente tenha, então, o valor futuro, ou FV, junto do último depósito, a gente vai ter o quê? Uma série postecipada, né? Considerando, então, que o início seria no -1, mas o -1 é 0. Então, para nós, não vai fazer diferença. Basta, então, fazermos o seguinte. Vamos limpar os dados financeiros.
Agora a gente vai trabalhar, voltando aqui, vamos corrigir aqui os dados. São 11 depósitos. Então, serão 11 depósitos, ok? Porque ocorre um aqui na data 10, mais o da data 0, são 11. 1,2% ao mês, o FV 1.900. Então, vamos agora ao novo PMT. A nossa prestação nessas condições. Então, nós vamos ter uma série postecipada, ou seja, o FV ocorrendo junto ao último pagamento, o último depósito. Limpando os dados financeiros, 11N, 1.2 e 1.900 CHS FV, puxa o PMT. Então, para fazer 11 depósitos, nós teremos que ter depósitos, então, de R$ 162,61. Então, R$ 162,61. Então, o valor diminui porque a gente acrescenta, faz um depósito a mais. Ok? Vamos ao nosso último exemplo da aula de hoje. Uma calculadora é vendida à vista por R$ 320 ou em 4 vezes mensais iguais de R$ 89, sendo a primeira paga daqui a um mês. Qual a taxa mensal do financiamento? Então, temos uma série postecipada. Então, nosso fluxo de caixa, valor à vista, entra aqui no PV. As nossas 4 prestações de R$ 89. PV 320, ou valor à vista, data focal, 1, 2, 3, 4. Então, as nossas prestações aqui são de R$ 89. É importante registrar na calculadora sinais diferentes para PV e para PMT, já que um vai ter que representar a entrada e o outro saída. Há uma série postecipada, vamos lá, registrar as nossas informações. Então, temos PV R$ 320, PMT R$ 89, N 4, queremos a taxa. Vamos limpar os dados financeiros, conferir que a calculadora está no modo postecipado, série postecipada, GEND, ok? Vamos introduzir os dados. 320 CHSPV, 89 PMT, observe que tem sinais opostos. 4N, puxa aí. Então, essa é a nossa taxa, 4,41. Como são prestações mensais, é uma taxa percentual mensal. Então, a nossa taxa é 4,41% ao mês. Ok? Bom, caso tenham dúvidas, não deixem de colocar lá no fórum. Até a próxima aula. Vamos falar de rendas diferidas. Tchau.